Olá, tudo bom? Tô aqui. Tá frio aí? Aqui tá frio. Tô tomando um chazinho quentinho para ver se esquenta um pouquinho. Nós vamos hoje falar um pouco sobre uma coisa muito importante na oração, que é entender que muitas vezes a gente quer muito que uma pessoa receba de Deus, mas às vezes essa pessoa não quer. Como assim? A pessoa pode estar doente e não querer cura. Às vezes não é que ela não quer a cura, ela não quer receber a cura daquela fonte onde você quer dar para ela beber, entendeu? É como a pessoa que recusa ser vacinado, é como a pessoa que recusa tomar o remédio, é como a pessoa que recusa ir no médico. Você já viu gente assim? Vamos falar aqui. Por que que os homens vivem mais quando tem uma esposa, uma companheira, porque ela pega no pé e enche ele até ele ir no médico, né? Senão eles não vão. Porque eles vêm com essa historinha de que quem procura acha. Só que de vez em quando a gente tem que ver se tá tudo certo com a gente. E eu tô falando disso com você por um motivo espiritual, queridos. O que que acontece? No mundo espiritual, é igualzinho aqui no mundo natural. Então, às vezes a pessoa é obsedada, o que é obsedada? Tem um capirotinho assim de estimação com ela. E tem uns que são meio que possuídos, que às vezes até nem sabe, tem coisa assim que nem sabe que tá falando, que tá fazendo e não consegue se libertar, não consegue enxergar. E a gente tem que saber em que pé que essa pessoa tá. Porque a palavra de Deus fala que o idólatra, ele tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Que a pessoa que se prostra a ídolo se torna como ídolo. Ou seja, o que é o ídolo? O ídolo é aquela imagem, sabe? A minha família veio de uma tradição católica. Então, tinha uma época do ano, a gente nunca teve imagem em casa. E tinha uma época do ano que vinha uma imagem que percorria a cidade. Eu morava numa cidade que era consagrada a Nossa Senhora de Fátima, sabe aquela branca? Tinha uma estátua gigantesca lá. E tinha uma galerinha das irmãzinhas que fizeram uma caixinha de madeira, colocaram uma estátua dentro, cheia de flores, cheia de bagulhado, tinha um caderninho e um cofrinho. E aí passava aquilo de casa em casa. Cansei de levar isso aí na casa dos outros. Que chegava na minha casa, eu tacava para casa dos outros. E aí acendia a vela para Santinha lá e fazia reza para Santinha e tudo aquilo ali, como se aquilo ali fosse Deus. Então, o que a Bíblia, palavra de Deus, fala sobre isso? Fala que aquele que é idólatra, que acredita nisso, que aquilo ali é Deus, é santo, é etc., se torne igual, entende? Então, ele se torna cego, surdo e mudo. Ou seja, não fala coisas de Deus, não consegue ver coisas de Deus, não consegue ouvir as coisas de Deus, não entende, não entra. É refratário. É que nem aquele paciente que toma aquele remédio que para todo mundo fazer efeito, para ele não faz. Entendeu? Como se estivesse tomando água, tomando um chazinho, que nem eu aqui quentinho. E o cara precisa de uma quimioterapia e tá tomando chazinho. Entende que eu tô falando com você? Então, eu quero falar aqui com vocês. Eu tô falando com gente de oração, gente da canelinha de fogo, gente que tá interessada em oração que funciona, oração por família, oração para tirar a pessoa do buraco, sabe? Aquela oração que eu digo saca-rolho, tira o bicho do buraco, né?
Então, pois é. E o que eu tenho para falar? A oração funciona? Funciona. 100% de eficácia. Essa é melhor que qualquer vacina. Essa funciona. Só que a gente não pode empurrar a nossa oração para o outro. Vê só Jesus enquanto andou na terra. Jesus, tá? O suprassumo, o maioral nosso. Ele não chegou lá no paralítico e disse assim, ser curado, no meu nome, no nome de Deus, seja curado, tal. Não. Chegava a galera nele e perguntava, o que tu quer que eu te faça? Né? Por quê, queridos? Porque tem uma coisa chamada isso, livre-arbítrio. Eu sabia que você já estava pensando nisso. É o livre-arbítrio. Então, a pessoa tem que querer. E além desse livre-arbítrio, para receber as coisas, porque Deus é diferente do outro lado. O outro lado vai meio que jogando as coisas e tipo assim, o que colar, colou. E Deus não. Deus é organizado, o negócio é com calma, entendeu? Então, como é que Deus faz esse negócio? Deus chega e fala, mãos. Se você vê lá quando Moisés subiu lá no monte, né, para pegar as tábuas das leis, e aí teve vento, e é sempre assim. Se você vê os outros profetas também, é sempre assim, deu um vento, teve vendaval, teve fogaréu, teve... E aí, quando o negócio se acalma, aí é Deus, entendeu? Aí vem aquele cicio suave, fala suave, é Deus, aí é Deus, entendeu? Então, Deus não vai chegar assim, sabe? E. Não, Deus não vai fazer assim. Deus não vai fazer sarapatel, sapateio, gritaria, não vai fazer. Deus, quando chegar para falar com você, primeiro que ele já começou a trabalhar com você alguma coisa há muito tempo. Se alguém chegar para você e disser assim, olha, Deus me disse que você vai se mudar para o Japão, e nunca falou com você de Japão, você não tem nada com o Japão, é uma coisa assim totalmente alienígena na sua vida, não é Deus. Entendeu? Agora, se alguém chegar e falar, olha, Deus está me mostrando que você vem orando assim. E tudo que essa pessoa falar vem de encontro àquilo que Deus já vem falando com você, aí pode ser que seja Deus, sim, sabe? Está só confirmando aquilo. Porque Deus não faz as coisas assim de forma atabalhoada. Às vezes ele usa uma pessoa para nos dar um empurrão na direção daquilo que ele já está tentando nos empurrar, tentando nos mostrar, tentando nos mover naquela direção. Mas ele não vai pegar você e dizer assim. Aliás, também tem um monte de coisa que é antibíblica. Deus não vai dizer assim, separe-se do seu marido. Não vai fazer isso, querido. Abandone seus filhos. Deus não vai fazer isso. Entende? Deus não vai contra a própria palavra dele, contra a própria natureza dele. Deus ama a família, Deus não quer divórcio, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. A gente já sabemos disso. Deus não vai dizer, vai lá e mate fulano. Não vai dizer isso para você. Deus não vai dizer, vai lá e minta. Deus não vai lá dizer, vai lá e roube. Deus não vai dizer, vai lá e adultere. Deus não vai dizer, vai lá e queira a mulher do próximo. Deus não vai fazer esse tipo de coisa. Deus não vai dizer, troque tudo que você tem por ouros. Venda seu filho. Venda sua filha. Às vezes não é uma venda. Entender assim? É tipo assim, empurrar os filhos para aquela pessoa que é rica lá. Você nem sabe o histórico da criatura. Para, tipo assim, né? Também ser beneficiado. Tem disso? Tem. Vamos resolver problema. Essa menina aí tá grávida. Vamos ver se a gente tira o netinho. Tem isso? Tem. Deus não vai apoiar esse tipo de coisa? Vai? Deus é Deus de vida, de paz, de alegria, de abundância. Esse é Deus.
Agora o resto é conversa fiada. Ninguém vai te sacar daqui e te jogar lá. E Deus, o papo com Deus é reto. Então, queridos, a gente pode orar, e 100% de eficácia, oração aqui, na minha casa, eu, meu marido e meus filhos. Pros outros, prosoto, como diz o povo, posoto, é o seguinte, você tem que orar com a concordância da pessoa. Então, às vezes, é bacana você chegar assim, fulano, eu quero orar pela sua vida, pela sua saúde, pelas suas finanças, pelo seu casamento, pelo seu filho. Você me permite? Permito. Imagina se ele não vai deixar você orar. Aí você senta o sarrafo. Olha, ele concordou no reino espiritual, tá ligado? Ele concordou. Ela concordou? Então eu tô orando. Aí você tem a brecha para você entrar e arregaçar no mundo espiritual. Entendeu? Só que você não pode empurrar a sua vontade. Você vai dizer, Espírito Santo, me ajuda, vamos orar em línguas, vamos trabalhar no mundo espiritual para que essa pessoa não seja mais cega, surda e muda, que nem o ídolo que ela segue. Entende? E aí você vai desamarrando. Porque quem é que vai aceitar Jesus? Você pode aceitar Jesus por ela? Não pode. Né? Infelizmente, se a gente pudesse aceitar Jesus pelos outros, a gente já tava todos os outros convertidos. Já tava todo mundo salvo, né? O outro lá tava chupando dedo. Mas não é assim que funciona. Então, a gente tem que realmente orar pelos outros. Então, pede autorização para os outros. Entende? Posoto. Pede para aquela sua amiga, para aquele seu irmão, para aquela sua tia, para aquela sua mãe. Pede autorização. Posso orar por você? Te amo tanto. Ai, eu tô com uma dor de cabeça. Posso estar orando por você, pela sua vida, pela sua saúde, para que tudo dê certo na sua vida e tal. Aproveita. E, entendeu? E não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E a partir do momento em que aquele capacete, eu gosto de dizer, de usar um exemplo que eu tenho pessoal. Quando eu era criança, eu gosto de usar esse exemplo. Porque as pessoas dizem assim, gente, mas essa pessoa vem e se alimenta de mim. Inclusive, uma vez eu ouvi numa igreja a história de que a pessoa que se aproxima de você para receber de você oração, etc., é sanguessuga dadá. Não é, querido. Não é. É a pessoa faminta, sedenta, ela não é uma sanguessuga. A sanguessuga dadá se fala da ganância. Isso é ganância. A pessoa não está gananciosa de oração, queridos. Entendeu? Não existe isso. É uma loucura isso. Pô, a pessoa fala um negócio desse, não tem nem medo de vir um anjo assim com uma foice, sacar lá da terra. É uma ignorância, querido. Então, ninguém tá sugando você, não. Se você pensa assim, que as pessoas ficam ali e não aceitam Jesus, é porque você quer que tire essas pessoas da sua aba. Mas se você não for uma árvore que dá sombra e dá fruto, então Deus vai te cortar da terra. Não é o que Jesus disse para a figueira? Você está cheia de folha, está muito vistosa, não tem um fruto digno. Então, eu vou mandar você secar pela raiz, né? Então, tem pessoas que acham que os outros estão incomodando porque estão pedindo oração. Ai, Graça, mas tem isso? Tem. Entendeu? Então, aquela pessoa não foi chamada para pastorear, se coloca numa posição de pastoreio, não sabe amar e
é colocada para dar amor, ela tá dando mais do que ela pode ou do que ela consegue. E isso vai causando um problema para ela. Então, quando a pessoa acontece isso, o que ela deve fazer? Eu vou te contar um segredo. Quando te colocam numa posição, querem te colocar numa posição que você não quer e não tem condições, diga não. Entendeu? Aprenda a dizer não. Entendeu? Eu tive uma conhecida que ela tinha diversos probleminhas pessoais, de administração de sentimentos pessoais, e ela foi colocada como pastora de jovens. E ela foi incentivada a largar o emprego. Isso! Numa coisa maravilhosa que ela amava fazer, que ela era muito boa, premiada com prêmios pela capacidade que ela tinha e foi incentivada a largar tudo isso para ser pastora de. Gente, aí vou te ensinar isso. Com grandes poderes vem grandes isso, responsabilidades. Então, nível novo, demônio novo, certo? Aí é o seguinte, você entrou na aula de boxe, trocou 3 socos e aí de repente alguém te deu lá a faixa preta para você lutar com o Mike Tyson, com o Foreman, com o Popó. Que tal? Então, pois é. É assim. Você tá entendendo? E isso não é brincadeira, isso é muito espiritual. Entende? Mundo espiritual é assim. Então, você é um bebezinho na fé, aí você vai crescendo, você vai crescendo. Lembra que quem já ouviu contar que eu gosto muito da Joyce Meyer e ela fala: nunca vamos ter paz aqui nesse mundo, não. Porque você passou lutas, venceu, você passou de isso, nível. E aí, nível novo. Ai, entrei no descanso do Senhor. Dali a pouquinho, uau! É o quê? Demônio novo. Ou seja, você não vai pegar mais aquele meia boca lá de trás, você vai pegar um do seu patamar novo que você está. Agora, se você quiser dar um triplo como é que é? Triplo mortal carpado e pular lá em cima, adivinha quem que você vai encontrar? Pois é. E aí a pessoa pega, sabe? É como se fosse aquele garoto que foi no primeiro dia do karatê. Isso, e recebeu a faixa preta. Aí mestre Shaolin, né? E vai querer o garoto que foi a primeira vez no karatê. Isso mesmo. Não é fofo? Você não acha fofo? Você ia querer ser esse? Pois é. Então, tem pessoas que querem ir para um nível que não tem condições. E aí se dá muito mal. Essa minha conhecida mesmo, eu nem te conto quanto a coitadinha sofreu. Que ela saiu daquela igreja, ela não foi mais pastora de jovens. Ela perdeu o emprego que ela amava e terminou passando um concurso e está sendo funcionária pública. Não sei se com a mesma alegria, mesmo entusiasmo, porque ela é uma pessoa, sempre foi naquele outro emprego dela, uma pessoa extremamente criativa, capaz, sensacional. Então, eu não sei se ficar dentro de um órgão público está sendo realmente a coisa que Deus chamou ela para fazer. E um detalhe, as insígnias de general, sabe? Tantas estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas, 4 estrelas, isso
com o capiroto correspondente. Isso, pastora, ungida pastora. Então, nem sempre os melhores, o que parece melhor o primeiro lugar é o melhor para você. Porque a gente vê, como diz o povo, né? Vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu caio. Não é isso que o povo fala? É. Então, às vezes, você vê lá o pastor na frente e tal, e a pedrada, e o outro lado, e o inimigo que anda atrás dele, da família dele, e os preços que paga. A maioria nunca abre o bico. E aí a gente vê depois quanto. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que o pastor esteja passando por um problema terrível. Ele vai chegar para a congregação e vai dizer: olha, estou com um problema horroroso. Não. Ele pode sair contando? Não. Se ele não tiver alguém que ele confie muito, ele pode abrir o bico? Então termina que às vezes a pessoa se sente tão e não tem a quem recorrer que se mata. Quantos pastores a gente vê se matar? Porque não tem a quem recorrer. Então, queridos, nem sempre tá lá em cima daquela plataforma, falando naquele microfone, é para quem imagina que deveria ser. Sabe? Assim como não é para todo mundo estar no ringue, dando porrada, que nem o Popó. Da trocação, como diz o povo. Entendeu? Então, o que eu falo para você? Eu não sei nem por que eu tô te falando disso, mas tô te falando. Porque é útil, é importante. E também porque eu tô aqui para te ensinar um pouquinho sobre oração. A oração, ela não pode ser imposta para os outros. Porque o outro é o outro, entendeu? É outro departamento com outra chefia. Você entendeu? Assim como numa empresa tem o departamento financeiro, que o departamento de marketing não manda no departamento financeiro, o financeiro também não manda no marketing, que não manda no administrativo, que não manda no executivo, entendeu? Então, cada um no seu quadrado. Então, o que eu vou falar para você é muito sério. Aceite onde Deus te colocou. Faça o seu melhor onde Deus te colocou. Não pense que você tem que alçar e galgar. Deus vai te colocar. Lembra do Davi? O abençoado rei, né? Vivia atrás dele para matá-lo. E ele entrou na caverna e se escondeu. E o rei, maligno, imagina ruim de coração, entrou lá na caverna também e foi fazer as suas necessidades. Sabe aquela pose em que Napoleão perdeu a guerra? E o Davi pegou a pontinha do manto e cortou com a sua faquinha e disse: ai de mim que toque no escolhido de Deus, no ungido do Senhor. Isso. Mas Davi não tinha uma unção sobre ele para ele ser rei, ele não podia ele mesmo pegar pelas mãozinhas dele e ir lá e o que ele disse? Por isso que o Davi era o segundo coração do Senhor, com todos os defeitos, porque ele esperava que Deus isso agisse, tá? Então, queridos, o que eu tenho para dizer para você? A gente também, a gente tem que esperar que Deus haja. A gente não pode ser que nem aquela cidadã que pegou, Deus
disse para mim que um dos meus filhos vai governar sobre o outro, portanto eu vou meter minhas mãos lá, sabe? E aí eu vou enganar o pai, e aí eu vou fazer ele dar unção de primogenitura pro Zezinho, não pro Luizinho, né? E aí deu o quê? Ruim com força. O filho que ela quis proteger foi-se embora e ela nunca mais viu até o dia que morreu. E o outro ficou de mal com ela. O que você acha? Você que é mãe, você sabe, né? Então, danou tudo, né? Estragou tudo. Então, queridos, você não precisa meter a sua mão. Se Deus tem um lugar para você, Ele cada vez vai te aperfeiçoar no lugar onde você está. E no dia certo, Ele vai te colocar onde você deverá dar o seu passo seguinte. Não se preocupe. Estou te explicando isso, porque Deus é Deus. Assim como Deus colocou Davi no lugar dele, vai te colocar no seu lugar. Entende? E o seu lugar não é o lugar do outro. Como o de Davi não era o lugar daquele rei. Aquele rei, aconteceu N coisas que ele mesmo se excluiu. Isso, ele mesmo se excluiu porque Deus o excluiu. Deus o retirou de onde ele estava. Não precisou o Davi ir lá e tomar as rédeas nas suas mãos, fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? Não precisou. Eu acredito muito em Deus, que Deus faz as coisas. Assim como a gente, quando ora pelo outro, a gente pede autorização para quem? Isso, para o outro. Posso orar por você? Mas não se esqueça, se você quer orar pela vida espiritual dessa pessoa, você não vai pedir para orar pela saúde assim, posso orar por você? Aí você já despenca o rosário. Pela saúde, pela sua família, pelo seu lado espiritual, pelos seus filhos, pela sua prosperidade. Sabe por quê? Porque se você, posso orar pela sua saúde, que você tem muita dor de cabeça, o que você autorizou a orar? Isso, saúde. Mas se você quer orar pela parte espiritual da pessoa, você tem que... Então você coloca no... Você discrimina. Coloca um monte de coisa. Ela vai dizer, ai, que legal. Pode orar. E aí você ora e não faz hora. Isso, por quê? Porque você tem uma autorização verbalizada. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é isso que está escrito lá? Mas contra principados, potestades, dominadores desse reino tenebroso, não é? Forças espirituais nos lugares celestiais, forças da maldade, né? Nesses lugares celestiais. Agora, detalhe. Para cada nível que tem na maldade, tem na bondade também. E para cada um do nível da maldade, tem dois da bondade. E caiu quantos terços do céu? Isso, 1/3. Então, para cada um, tem 2. Então, nós estamos em vantagem. Outra coisa que eu quero falar com você é, não tem como. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, está dentro da igreja, você tem que buscar os melhores dons. E você tem que buscar mesmo. Por quê? Porque tem certas situações como essa, vamos dizer, essa pessoa, ela autorizou você orar por ela. Ela tem um monte, mas um monte de coisas que você não sabe nem a ponta do iceberg. Então, quem é que poderia te ajudar? A mãe de Ná? Não, querido. O Espírito Santo de Deus. Isso. E às vezes ele não vai querer nem te contar o que é. Então, nesses momentos, a maioria das vezes, a gente tem que fazer o quê? O que a gente tem que fazer? Orar em línguas estranhas. Às vezes, quando a gente vai orar por cura, e dá muito certo, você ora em línguas estranhas. E o que o Espírito te comandar para você falar, você fala.
Porque às vezes existem coisas que estão além até de você, mas que ele fala diretamente ao Pai. Tem coisas sobre a pessoa que você está orando que Deus, o Espírito Santo é fofoqueiro, ele vai dizer, olha, ela tem um problema na área sexual, assim, assado, frito e torrado, com flocos crocantes. Não, ele não vai dizer isso para você. Não vai dizer. Porque ele não é fofoqueiro. Você vai orando lá na sua língua estranha e ele vai movimentar no mundo espiritual. Porque ele fala, é o telefone vermelho, né? Ele fala diretamente com o pai no idioma que o pai entende. Às vezes nem a gente ele dá pra gente saber o que tá falando. Isso. Por isso que é importante. Então, a pessoa que tem essa parte de oração, de intercessão, que trabalha com o mundo espiritual, é muito importante. Tô te falando isso por causa do que eu já te disse, entende? Agora tem gente que diz assim, não, mas eu não oro, mas eu sou cheio de espírito e tudo mais, certo, mas então Deus vai te usar para cantar, para outras coisas, assim, porque, né, porque a sua tarefa que Deus te deu não é nisso, não é nessa prática. Porque uns são colocados para ser pé, outro para ser mão, outro para ser olho, outro para ser nariz, outro para ser boca, outro para ser cada um no seu quadrado também. Porque o que eu tô te falando é que mundo espiritual movimenta espírito. Espírito tem que testificar o Espírito de Deus com o seu espírito, você vai ter que orar em línguas, você vai ter que orar em palavras compreensíveis, você vai ter, entende? Tô te falando isso. E a pessoa aí tá certo, certo? Você orou, buscou, jejuou, tudo que tinha para fazer, orou em língua estranha. E essa pessoa, certo? Que você está orando, você começou a ensinar, leu a palavra para ela. Sabe por quê? Porque o inferno não pode reter a palavra. Mas Jesus falou o quê? Que ele ia falar em parábolas para que as pessoas escutando não entendessem. Então, mas se você mandou tudo para essa pessoa e essa pessoa determinantemente não quer, eu pedi para Deus me dar uma palavra nessa tarde. Que tem pessoas que simples, a questão é, não quero porque não conheço ou não quero porque não quero. Entende? Porque tem pessoas que simplesmente não querem. Se você já ouviu os meus testemunhos de oração, eu tive uma moça que estava no hospital, ligada em aparelho, tomando morfina com um tumor enorme. Ora, curada. De não poder ir no banheiro, de não comer, perfeita, voltou a trabalhar, indo até para o trabalho a pé. Aí a pessoa não deu por si, não aceita esse Jesus como seu único Senhor e Salvador. E foi, né, dar um passeio no parque, que nem aquela brincadeira, vamos passear na floresta. E só que o lobo pegou. Aí o lobo pegou, aí voltou pro leito da enfermidade. Aí sabe aquela história da casa vazia, varrida, adornada, que aí aquele mal que saiu volta com mais 7? Pois é. E aí a coisa ficou feia. E foi segunda vez. E na terceira Deus diz, olha, filha, né? Então a pessoa e tinha uma filhinha e tudo isso. Então, assim, extremamente doloroso. Para mim, que vivia a situação, extremamente ruim. Mas isso me ensinou muitas coisas. Porque a gente está nesse mundo é para aprender. Porque eu dizia, com Deus não pode ter problema. Porque ele é verdadeiro sempre. Seja todo mundo falso e ele verdadeiro. Então o problema está comigo. Porque ela amava para mim sempre
que ela era firme com Jesus. Só que não, pelas costas. Ela ia no centro, disso, daquilo, aquilo outro, enfim. Ela acendia uma vela para cada santo. E eu te falo outra coisa, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide. E tem mais, sabe? Deus não tem dó. Não tem dó. Sabe por quê? Porque ele conhece o íntimo. Ele conhece o coração. Deus não tem dó. Deus cumpre a sua palavra. Não tem juiz igual a Deus. Porque os juízes hoje em dia, né? Tá escrito assim na lei, mas ele faz assado, frito, torrado, caramelizado, né? Agora, Deus não. Deus cumpre a palavra. Tá na palavra, então. Não adianta, Deus não responde. Deus, como dizia lá na minha terra, não tem choro, nem vela, nem fita amarela. Entendeu? Deus não se importa com nada disso. Ah, mas eu tenho filhos, Deus. Tá na palavra? Você buscou a palavra? Você tá dentro do conforme? É isso aí. Deus quer saber se a hipótese enquadra na lei. É isso aí. Falando que nem advogado. A hipótese enquadra na lei. Ah, mas eu quero receber o benefício previdenciário. Tem esse requisito. Você cumpre? Então, isso é para você. Se você não cumpre, isso não é para você. Você entendeu? Então, queridos, que direi, pois, a vosso respeito? Que Deus cumpre toda a palavra dele. E ele nos respalda para pedir tudo que está. E é muita promessa. Só que, voltando, os outros é outro caso. É outro caso. Então, Deus me falou sobre isso aqui. Queridos, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado entre dois ladrões, certo? Um aqui. Os dois eram malfeitores. Está dito na Bíblia que eles eram malfeitores, malvados, certo? Que para ser crucificado nessa época, imagina que eles iam fazer esse bafafá todo para todo mundo. Que nada, passa-lhe a espada logo e acaba com isso. Não, esses eram para ser exemplo. As pessoas que eram crucificadas, tanto que na Bíblia as pessoas gostam de usar cruz, sabe? Querido, o que está escrito nessa Bíblia? Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Por quê? Porque o madeiro, a cruz, é maldita. Por isso que o símbolo da igreja primitiva não era cruz. O que era, Grazi? Um peixe. A casa que tinha cristão, ela tinha um peixe. O símbolo era um peixe. Sabe aquele peixinho aqui? Tipo aquele que a gente bota no adesivinho no carro? Isso. Porque a cruz, ela é maldita. É sinal de maldição. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Onde está isso, Grazi? Na Bíblia. Quer achar rapidinho? Vai lá no Google. Tá? Então, Jesus fez maldição por nós. E ele estava entre dois caras que também foram feitos maldição. Isso, porque eles deviam mesmo. Os dois ladrões, não é isso? Então, esses dois camaradas, veja bem, um disse, quero estar contigo. Não fala assim com ele. Ele é um cara bom. Nós merecemos estar aqui. Mas ele não. Não é isso? E o outro disse, né? Se você tudo isso que você está dizendo aí, te salva a ti e nós também. Né? E aí Jesus falou para um deles, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o outro ficou lá para os corvos, né? Não é isso aí? Não é, querido. Por isso que eu tô falando para você. Você traz, às vezes, uma sobremesa deliciosa que você fez
e oferece para sua família. Aí você chega e diz assim: gente, eu fiz pudim. Aí tem uns que vão dizer: pula no pudim. E tem outros que vão dizer assim: ai meu Deus, eu detesto pudim, eu tô de dieta, o outro não sei o quê. Aí outro dia você faz arroz doce. Aí os outros, não é assim? Então, que é de gosto regal da vida. Umas pessoas vão querer Jesus e estar com ele no paraíso. E outras simplesmente não vão querer. E assim como Deus aceita isso, já sabia isso desde o princípio do mundo, porque Deus sabe o princípio e sabe o fim, e sabe a hora de cada um, nós também temos que aceitar. Isso, dura coisa, é recalcitrar contra os aguilhões, não é o que está escrito? Pois é. É duro, querido, mas aquela sua mãe, aquele seu filho, aquele seu marido, aquele isso, aquele aquilo, isso, essas pessoas que às vezes eles não vão querer receber esta palavra. Sim, você vai pregar ela, que é a sua parte no acordo com Deus. Você vai pregar. O Espírito de Deus vai fazer a obra, certo? Porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, a presença de Jesus naquela cruz tocou o espírito daquele homem maligno e ele se autoconfrontou e disse: eu mereço estar aqui, mas este o que fez? Certo? Ele se reconheceu como pecador e Jesus santo. E ainda disse mais, ele disse: mestre, ou seja, você que está muito acima de mim, para Jesus, certo? E pediu para Jesus se lembrar dele, no reino dele. Porque o espírito dele ficou com o espírito de Jesus. Você entendeu? O Espírito Santo de Deus trabalhou naquele homem e ele se rendeu. Porque ele quis se render. E o outro? Será que Deus é malvado que diz assim: filhinho, toma um leitinho você. Você não. Você não vai. Você não. Você vai morrer de fome, a míngua. Não, Deus vai oferecer o leitinho. Toma um leitinho, criatura. E ele não quer. Então, não torne a sua vida, meu irmão, minha irmã, azeda. Porque alguém não quer seguir, se tornar um discípulo de Jesus. Isso, não quer seguir a Jesus. Não quer o ensinamento de Jesus, não quer a palavra de Jesus, não quer nada disso que você sabe que é vida. Ai, mas é meu filho. Ora, pede que o Espírito Santo faça a obra. Faz o que eu te disse. Pega a palavra que ele dá para você. Ele quer um emprego bom? Meu filho, eu vou orar por você para que você ganhe promoções, emprego bom, carros, viagens, tal, saúde, amor, finanças, pela tua espiritualidade. Entendeu? Posso orar? E vai pedindo ao Espírito Santo que revele, que toque e tal. Isso não quer dizer que o Espírito Santo vai conseguir. Porque é por causa do livre-arbítrio. Mas, por exemplo, vou te dar esse entendimento para fechar esse nosso momento. Vou te contar uma passagem triste para mim. Mas útil, porque eu digo, tudo que a gente passa é útil.
muito útil. Meu pai estava no hospital. Meu pai foi um homem que, por conta do relacionamento que ele tinha, adquiriu HIV. E meu pai estava no hospital muito mal, porque essa pessoa sabia que tinha, mas não contou para ele. E ele começou a ter um febrão, uma febre maligna de mais de 40. E a minha prima teve um sonho com ele e de manhã cedo pegou o marido, botou no carro e correu para a casa do meu pai. E o meu pai estava lá, com mal. Quando eles. E aí ela perguntou, tio, como é que você tá? Precisa de socorro? Ele disse, sim, por favor. E ela colocou ele no carro, e eles tinham conhecimento, porque a família dela tinha pessoal no hospital, tudo. Correu e chegou no hospital. Quando chegou no hospital, ele teve, gente, eu não sei, uma convulsão e ficou cego. Meu pai tinha glaucoma, ele já não enxergava bem. Mas depois dessa convulsão ele ficou cego. E ele foi, e ele estava no hospital, nós ficamos sabendo que ele não estava nada bem, e nós saímos daqui, da cidade onde a gente mora, e fomos, era mais de 24 horas de estrada, pegamos o ônibus e fomos até lá. E chegando lá, eu queria orar com meu pai, queria falar com meu pai. Mas o meu pai disse que eu tinha vergonha de nós. Então ele fingia que estava dormindo. E nós sabíamos que ele não estava dormindo porque ele ficava com os olhos abertos, porque ele estava cego. E eu passei a noite inteirinha do lado dele. E a mão dele começava a esquentar, 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 e a mais de 40, porque ele tinha essa febre terrível. E eu orando ali com ele. E eu orava em línguas, baixinho, mas orava em línguas. E eu pedia o tempo todo dentro da minha alma para Deus, Espírito Santo, não deixa o meu pai morrer sem ter oportunidade de te conhecer e a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E eu fui orando isso daqui de Campo Grande até lá a cidade onde meu pai estava. E eu amanheci orando com ele, segurando a mão dele, e voltei para cá, porque eles deram alta para ele, que ele não poderia ter tido alta, mas eles deram alta para ele. E eu te falo que ele teve uma recaída e ficou 11 dias, eles já não sabiam mais como é que ele estava vivo, mas ele estava vivo. E eu creio no meu coração que ele não morreu enquanto ele não entendeu, ele não teve a oportunidade, entendeu? Oportunidade de entrar pela porta das ovelhas. É uma crença que eu tenho, carrego até hoje dentro do meu coração, porque eu creio que Deus é justo, é santo e ouve oração. Eu tenho certeza que ele teve oportunidade de entrar pela porta das ovelhas. E é isso que a gente tem que dar para as pessoas, porque eu tentei falar com ele, mas ele fingia que estava dormindo de olhos abertos. Então o inimigo, ele tenta todas as coisas, entende? Então eu não pude ter uma conversa com meu pai. Eu acho que foi uma única conversa em que estava nós três, as três filhas, e que ele falou que se arrependia, que se sentia envergonhado diante de nós e tudo mais, por N coisas, entende? E foi muito doloroso. Então eu tô te falando que mesmo numa situação dessas, eu não me dei por vencida. E outra, sabe? Quando a gente luta com o inimigo, como já me aconteceu também, o que você tem que fazer?
olha, é o seguinte, ô maligna, se você puder vencer o Espírito Santo que está em mim, você fica. Caso contrário, bata em retirada em nome de Jesus agora. Porque você não está lidando com qualquer um. E aí está também a diferença de quem sabe quem é em Cristo. Entende? Porque, veja bem, lá, uma das ações que o inimigo lançou contra Jesus foi qual? Te lança daqui abaixo. Porque se tu é o filho de Deus, os anjos do Senhor te sustentarão em suas mãos. Ou seja, para testar. Aí Jesus diz para ele o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Jesus, por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Não sabia? Sim ou não? Sabia. Então, você sabe quem você é. Entendeu? Você pode não ser um camarada desse como o ladrão da cruz, mas você sabe quem você é? Porque você tem que saber quem você é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. As coisa que eu sempre quis saber é quem é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus Pai tá certo, aquele que tá lá no céu. Jesus é o camarada que veio aqui, né, na terra. Quem é esse negócio de Espírito Santo? Desde a época de catequese, e ninguém me explicava nada. Por quê? Porque as coitadinhas da tiazinha lá da catequese não sabia. Para eles, o Espírito Santo é um troço assim, é uma pomba que tá lá grudada na parede da catedral. Na cidade onde tinha uma catedral maneira, hein, bonita, e tinha uma pomba lá. Aquele lá, o Espírito Santo, eu olhava aquela pomba lá de pedra, né, de massa, sei lá, de argila, e assim, não entendi nada, não entendi nada. E de Bíblia a gente não aprendia nada também, né, porque é muito dogma, muita doutrina denominacional, muita coisa arada, e de Bíblia, niente, né? Então, prezados, estou aqui para ler Lucas 23, versículo 39, que fala dos dois malfeitores. Ou seja, um vai para o paraíso e o outro vai para o beleléu. Tá? É assim que funciona, querido. E a gente chora pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos nossos próximos. Mas às vezes eles não querem. O mesmo espírito disponibilizado por um ladrão da cruz foi disponibilizado pelo outro. E quem é que estava no meio dos dois? Isso, só ele, Jesus. E um foi para o paraíso e o outro não foi. E é justo isso, Grazi? Ah, é. Porque o mesmo espírito que cutucou o A, cutucou o B. Só que o B não quis. Não quis. E vai ter gente que não que vai querer essa oração. E vai ter gente que, mesmo que você ore, mesmo que todo mundo ore, mesmo que tenha milagre. Meu marido tem um testemunho que é um barato. O amigo dele precisava fazer uma cirurgia no joelho, tá? Quer saber de milagre? Precisava fazer uma cirurgia no joelho. E aí ele ligou a TV de madrugada e tava um desses programas, não sei se era R.R. Soares, o que que era? Pegue um copo d'água e coloque perto da TV para você receber o seu milagre. Se você acredita que vai receber o milagre do cidadão, se for experimentar esse negócio do milagre, pegou o copo d'água, colocou lá, tá? E o cara não podia mais nem andar. E ele pegou, você crê nisso? Tomou, fez oração lá e tomou a água e ficou curado, que não precisou mais fazer cirurgia. Isso! Eu ainda não recebi uma dessas, mas bem que podia, né? E aí, adivinha, ele não precisa fazer cirurgia, disse, ai, glória a Deus. Então, e aí, agora você vai aceitar Jesus? Vai buscar Deus? Não, já recebi meu milagre. Então tá bom. E aí?
Pois é, recebeu o milagre. É que nem o cara, não tenho perna, Deus dá perna. Eu quero dinheiro, Deus me dê dinheiro, Deus dá dinheiro. O cara simplesmente abandona Deus. E aí? Aí capota ali na esquina, morre e foi ver Jesus mais cedo. Jesus disse assim: Quem és tu? Eu não sei. Pode passar ali, sentar na cadeirinha pegando fogo, com a oposição, né? Então, vamos ler aqui. Lucas 23, 39. Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. O que é blasfêmia? É falar contra Deus, ofender a Deus, dizendo: Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença de morte, né? Nós, ladrões, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconheceu quem ele era, o que ele tinha feito. Mas esse aí, o Jesus, ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, ele sabia quem era Jesus. A maioria das pessoas sabe quem é Jesus, só não quer chegar muito perto da luz para que os outros não vejam os seus defeitos, nem ele mesmo possa ver. É que nem quando você chega bem pertinho assim da luz de manhã, e você vê, ai, tem mais um pezinho de galinha aqui, entende? Porque quando você vê o que há de errado com você, você tem que fazer o quê? Reparar. E não é reparar de olhar, você tem que reparar, consertar. E a coisa que é mais dolorosa para o ser humano é fazer conserto em si mesmo. As pessoas preferem morrer muitas vezes, como eu já te contei, do que fazer um reparo em si mesmo, do que aceitar a verdade. Prefere deixar um filhinho órfão, prefere tudo, ao invés desse Jesus que salva e que cura. Para a maioria dos cristãos já, né, convertidos e não apenas convencidos, isso é uma coisa que não dá para entender. Mas nós temos pessoas, até dentro da igreja, convencidas apenas que ele é o Cristo e o que ele veio fazer aqui e quem nós somos nele. E dispostos também a colocar uma luz bem próxima de nós para ver tudo que está errado. E acrescentou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele esperava estar, ele já tinha ouvido de Jesus, ele estava esperando que o reino de Jesus viesse logo, ele seria o quê? Julgado. Mas, veja bem, o que está escrito aqui? Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, se você me reconhece como Cristo na sua vida, você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus, é perdoador. Jesus é amor. Por que que o judeu espera o Jesus vindo no céu com pompa, majestade, poder e tudo mais? E ele vai receber sim, na segunda vinda de Jesus, porque ele veio para nós que somos gentios com amor, entende? Com a graça. Você não vai pagar, entendeu? É free, café com leite, como diz meu marido, que na época de criança deles, quando não pagava para entrar
ou quando deixavam, sabe? Deixava grátis, livre, é café com leite. Então é café com leite, entendeu? Então isso é que vai acontecer. É café com leite para quem? Para mim, para você, para essas pessoas que estão aceitando livremente esse Cristo que se ofereceu por nós em libação, que ele foi partido por nós. E que nos deixou como herança esse Espírito Santo, que é como se fosse um coaching. Isso, é um coaching que nós temos. E que é um coaching individual e que nos dá poder para operacionalizar milagre, maravilhas, sinais nessa terra. Então eu te falo com todo o amor que há no meu coração, queridos, prestem atenção. Nós somos as pessoas que oram. Nós somos pernas, mãos, braços, bocas, orelhas, olhos de Cristo nessa terra. Deus trabalha pela instrumentalidade de pessoas nesse mundo, só quem tem corpo físico é legal. Tanto que Jesus veio em corpo, depois ele foi partido. E o Espírito que estava integral sobre ele veio para nós, não veio mais só para um ou outro profeta. Então todos somos profetas. Isso, por causa do Espírito Santo de Deus. E eu te convoco nesse momento a orar comigo, para que nós tenhamos discernimento espiritual no momento em que nós formos orar e que não nos sobrecarreguemos com aquilo que não é da nossa alçada. Isso, porque tem coisas que competem a nós fazermos e nós temos que fazer, como orar, como buscar a Deus, como glorificar a Deus. Isso. Agora tem coisas que compete a pessoas outras e a Deus. Então, vamos orar. Senhor, nós te glorificamos neste momento, Senhor, porque em todas as coisas, Senhor, tu és soberano. Nós não entendemos por que uns vão ser filhos da vida e outros da perdição, Senhor. Inclusive entre as pessoas que nós amamos. Mas tu sabes, Senhor, o porquê de cada coisa, como está o coração de cada um e a determinação de cada um. Mas dá-nos força, Senhor, para suportar as cargas uns dos outros, Senhor, e ajudar aqueles que se chegam a nós, Senhor. Que nós possamos ser sombra no deserto, que nós possamos fazer o bem sem nos cansar, Senhor. Que nós possamos tirar a água da palavra para dar, Senhor, para o sedento. Ó Deus, assim como tu, Senhor Jesus, esteve na fonte e pediu à mulher samaritana, dá-me de beber. E ela disse, Senhor, tu não vês que é judeu? Eu sou uma mulher samaritana. Vens a mim pedir, dai-me de beber? E tu respondeu a ela, Jesus querido. Ah, se soubesses quem eu sou, tu me pedirias, e eu te daria águas vivas, e nunca mais teria sede. Ó Senhor, quão ignorantes nós somos. Nós somos muitas vezes como essa mulher samaritana, Jesus. Porque nós olhamos para ti e olhamos para nós e dizemos, da onde? Como tiraremos essa água desse poço fundo? Mas não tem poço, tem, Jesus? Não tem poço. A água viva vem derramada do céu sobre as nossas vidas.
continuamente água de bênção, água de saúde, água de salvação. Dependendo somente de nós, a retermos em nós mesmos, pois nós somos os vasos e tu és a água, tu és a fonte de águas vivas, Senhor. Tu és a rocha que Moisés feriu no deserto. Tu és fonte de bênção, de vida, de bênção. Tu és, Senhor. Tudo te pertence. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo em nós, que transborda e transforma a vida de cada um, para enriquecer o teu reino, fazer a tua obra. Firma os nossos passos, Senhor, e não nos deixa desfalecer no caminho. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos ser ajudados. Cobre-nos, Senhor, reveste-nos e capacita-nos, porque somos pequenos e frágeis, Senhor, mas cremos na força do teu infinito poder. Por isso, Senhor, queremos levar a tua palavra nesse dia e sempre, crendo que o teu Santo Espírito fará aquilo que nós não podemos. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem em paz. Nós temos a nossa parte, Deus tem a parte dele. E as outras pessoas têm a parte delas também. Nós não podemos empurrar a nossa vontade sobre o outro. Mas nos compete limpar, como eu já comentei, quando eu fui mexer na caixa de abelhas, que as abelhas caíam sobre mim. E meu pai limpava e dizia, corre! E eu corria, as abelhas caíam de volta, e ele, corre! Então, esse é nosso papel para o nosso irmão que tem desejo de ver Jesus, mas tem gente que não, que ele quer ficar no ruído e com as abelhas. E isso é livre-arbítrio. Isso não pode nos desgastar, nos consumir. Nós também não podemos desistir. Então, nós não sabemos quem está escrito lá no livro da vida, o nome. Porque às vezes esse recalcitrante vai estar com o nome escrito, porque nós não desistimos dele. Nós não sabemos, mas Deus sabe, então nós não podemos desistir. Então, não pense você que existe entre nós essa história de sanguessuga dadá. Não existe, querido. Enquanto alguém buscar a sua sombra, estar debaixo de você, pedindo a sua oração, o seu cuidado, cuide. Porque Jesus te deu o pastoreio dessa pessoa. E uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Não é isso? Então, você não precisa cuidar de todos. Entregue a Deus aquelas ovelhas que Ele colocou na tua mão. Você não tem que pensar que você devia ter 1 milhão de ovelhas. Não, é essas. Ai, mas essa é muito carrapichuda. Querido, pega um pentezinho, que nem aqueles pentinhos de pentear o cachorrinho, e vai tirando os carrapichos. Vai com calma, vai com amor. Porque tudo que a gente deve fazer com amor, com carinho, devagar, para o Senhor. Não é para você, não é para a honra de homens. Deus não quer saber de número, Ele quer saber de qualidade. Entende?
Porque é que nem aquele atendente de telemarketing. Não importa se ele fez 1.500.000 ligações. Quantos clientes ele trouxe para a empresa que importa, entendeu? Ah, ele trouxe 200 clientes. Sim, de 1 milhão e não sei quantas mil ligações. Importa as 1.050.000 ligações ou importa os 200 clientes? Importa os 200 clientes. Então, no reino do céu também é isso que importa. Importa quantos vieram. E o seu trabalho com Deus e a sua postura, porque você também não vai, se você, porque essa ovelha, essa pessoa que você acha que é uma ovelha de Jesus, não quer saber, você não pode perecer junto com ela. Porque se a sua chama apagar, você não vai ser luz nem para você. Aí, nesse caso, você está sendo arrastado para o lugar onde ela está. E não você arrastando ela para onde você está. Então, você tem que ser luz. Não se entristeça. Não desfaleça em fazer o bem. Mas não se entristeça. Esse é o meu recado para você. Fique em paz, que a paz do nosso Senhor esteja com você, te dê força, sabedoria, coragem para continuar fazendo bem, orando, testificando que você é salvo e cheio do Espírito Santo de Deus, que você foi comprado pelo alto preço do sangue derramado de Jesus naquela cruz. E não esqueça, para você que prega para os judeus, não sei por que me veio isso, mas tem gente que prega para o judeu. E o judeu, não se preocupe, sabe? Ore, ensine, explique, mas nós recebemos o Jesus da graça, do carinho, e ele vai receber quem? Quem ele está esperando. Quem é que o judeu espera? O Rei Todo-Poderoso. Exatamente. Aquele que vem de espada. Isso. Ele está esperando quem vem julgar. Então, de qualquer maneira, ele está certo. Agora, vai ser difícil para eles, porque esse julgamento é muito severo. Não é? Por conta o quê? Da lei. Que ninguém tinha conseguido seguir a lei. Será que esse pessoal conseguiu? Eles não vão vir pela graça, eles vão vir pela lei. Eles não vão ser justificados pelo sangue de Jesus, eles vão ser justificados pela lei. A gente oportuniza? Oportuniza. Jesus oportuniza hoje para eles? Sim. Mas como é que vai ser para eles? Eles estão tendo duas chances, pela graça e pela lei. Então, eles vão escolher a porta em que eles vão querer entrar. Espero ter esclarecido. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe a todos nós, porque nós precisamos. Em nome de Jesus, amém.